eu queria fazer trazer um esclarecimento aos irmãos de uma palavra que o apóstolo São Paulo citou, dizendo que todas as coisas que foram escritas e foram realizadas lá no Velho Testamento eram sombras da realidade que haveria de vir. Você sabe que quando você está caminhando ao sol, do teu outro lado aparece a sua sombra. É a sua sombra, mas ela não projeta exatamente aquilo que você é. E lá no Velho Testamento, Abraão, quando ele foi chamado pelo Senhor, ele foi chamado por Deus, e Abraão, ele recebeu promessas do Senhor, lá no capítulo 12, do livro de Gênesis. E Abraão, ao ser chamado pelo Senhor, recebendo promessas do Senhor, ele trouxe a sua esposa Sara, que era sua irmã também, e que se tornou sua esposa porque era filha do mesmo pai, mas não da mesma mãe. E trouxe também um sobrinho dele chamado Ló, que era filho de Naor, que era irmão de Abraão, que havia falecido. E Abraão, então, na responsabilidade de educar o filho, levou o Ló junto de si. E quando ele estava caminhando, o Senhor Deus fez muitas promessas para ele, e que essas promessas iriam se cumprir na posteridade dele. Mas só que, antes disso acontecer, dele nasceria o filho da promessa, que era Isaque. De Isaque nasceria Jacó, e de Jacó nasceria os 12 filhos, que lá no Egito, formou-se então no cativeiro o povo de Israel. E ao formar o povo de Israel, Deus havia feito a promessa para Abraão que essa nação iria ser formada em 400 anos. 400 anos para uma nação ser formada. Olha, nós, irmão, o nosso país foi descoberto em 1500. Fazem 500 e poucos anos da existência do nosso país. Olha o tamanho da nossa nação, o tamanho do nosso país. Durante 400 anos foi formada a nação lá no Egito. E essa nação foi formada, e a promessa que Deus havia feito para Abraão, porque não havia nada escrito, Abraão então passou essa promessa oralmente para o seu filho Isaque. Isaque, por sua vez, passou para Jacó, e Jacó, por sua vez, passou para os 12 filhos, dos quais vieram surgir as 12 tribos. Então aquelas 12 tribos, elas foram formadas no cativeiro, mas com uma promessa de que eles haveriam de receber, haveriam de herdar uma terra poderosa, uma terra que Deus havia prometido há 400 anos para Abraão, e que eles iriam sair do cativeiro, mas que não imediatamente entrariam na terra prometida, mas eles teriam um percurso a fazer. Lembra que aquilo são sombras. Eu quero, irmão, ler com você alguns versículos que estão lá no livro de 1 João, no capítulo 2, versículo 2, 3, 4, 5 e 6. E está escrito assim:
Capítulo 2, versículo 3. Está escrito assim: sabemos que o conhecemos. O apóstolo João, ele está escrevendo e ele está dizendo para o povo a quem a carta dele está sendo dirigida, e que não é um povo específico, né? Mas a todas as pessoas que haveriam de ter a oportunidade de ler essa carta, era direcionada. Então, ele estava falando de algo que ele sabia. Algo que ele sabia. E o que é esse algo que ele sabia? Você se lembra? Depois nós vamos voltar a ler. Você se lembra de quando o Senhor Jesus Cristo, num dado momento, lá no capítulo 6 de João, ele estava ensinando o povo, e aquele povo havia recebido e participado de um milagre que o Senhor Jesus Cristo fez à vista de todos. E o que foi esse milagre? O Senhor multiplicou os pães e eles participaram e comeram desses pães multiplicados. No outro dia, esse povo volta a se encontrar com o Senhor, e ali, no encontro que eles têm com o Senhor então começa a chamá-los à realidade da vida. O Senhor Jesus Cristo disse, em certa ocasião, que nós não devemos lutar permanentemente pelo pão que perece, mas que nós devemos lutar firmemente pelo pão que permanece para sempre. E ele está ensinando aquelas pessoas, e ele está trazendo uma mensagem, irmão, uma mensagem que está chamando aquelas pessoas para um compromisso melhor, maior, mais sério com a pessoa do Senhor Jesus. E por que ele estava falando assim? Porque tem pessoas que se contentam com coisa nada. O que é uma coisa nada? Uma coisa nada é algo que você recebe e depois perde de novo. Então muitas vezes nós lutamos intensamente, desesperadamente, para receber, para obter das mãos do Senhor algo passageiro, algo que sabemos nós, que às vezes a gente se descabela para poder ter, mas não trazemos a consciência de que aquilo ali é algo que está vindo, poderá vir, poderá não vir, poderá sumir, e com certeza vai sumir, porque tudo que nós recebemos da terra, terreno, aqui não vai permanecer, vai desaparecer, vai sumir. Então o Senhor estava chamando a atenção deles, para que eles viessem a ter um compromisso mais profundo com o Senhor. E o Senhor fez isso, trazendo uma mensagem ao coração daquelas pessoas, para que elas viessem a fazer essa aliança mais profunda de obediência aos mandamentos do Senhor. Mas quando a pessoa ele não quer compromisso, ele quer apenas desfrutar de algumas coisas, mas ele não quer compromisso, ele não faz aliança. Ele não quer compromisso, ele não quer se comprometer. Ele não quer compromisso, ele não quer nenhum tipo de aliança. Ele quer fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, do jeito que ele achar que é bom, da maneira como ele pensa, enfim. Então o Senhor está chamando a atenção deles, e eles se assustaram com aquilo. E a Bíblia fala, irmão, que eles eram discípulos do Senhor. Discípulos do Senhor. Talvez você conheça alguém que de princípio foi um enorme, um grande discípulo de Jesus, até o momento em que o Senhor começou a exigir alguma coisa de compromisso dele. E aí ele achou que já não era mais proveitoso, ele achou que já não era mais bom, que já não era mais legal. Então ele começa a se esquivar, a se distanciar, a se desviar.
Quando isso acontece, aqueles homens que estão ali junto de Jesus, eles começam a dizer assim: dura esse discurso, não dá para aguentar não. E um começa a sair, o outro também fala assim: ah, vou junto. O outro vai também, e eu digo: eu também vou. E vai indo, vai indo, vai indo, até que os 12 que foram chamados pelo Senhor, como os outros também foram, mas aqueles 12 foram chamados para uma intimidade com o Senhor. Eles estão ali, e Pedro, ele olha e ele fala assim: poxa vida, todo mundo está se afastando do Senhor. Ele fez uma observação. Ele fez uma observação. Mas, quando ele fez essa observação, ele anunciou isso para Jesus: Senhor, todo mundo está se afastando. Todo mundo? Sabe aquela pessoa assim, que uma pessoa fala qualquer coisa, todo mundo está falando, sabe aquela pessoa que gosta de, a coisa é desse tamanho assim, ela gosta de deixar desse tamanho assim, sabe? Ela tem um pequeno, coisa assim, ela já vai falando, e quanto mais ela fala daquilo, maior a coisa vai ficando, maior a coisa vai aparecendo, maior, né? Então, e o Senhor, ele achou que o Senhor ia ficar, nossa, o Senhor não fez nada. E por que o Senhor não fez nada? Porque o Senhor sabe, Ele sabe aqueles que realmente são seus. A Bíblia fala que o Senhor conhece as ovelhas, e das suas ovelhas Ele é conhecido. E quando o Senhor fala para Pedro: Senhor, Pedro, peraí, você também não quer seguir esse pessoal aí? Você também não quer? Aí Pedro fala assim: que é isso? Olha a palavra que Pedro usa, ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Irmão, todos os fundadores de religiões, todos eles, ninguém tem aquilo que Jesus tem. Ninguém. E ninguém pode dar aquilo que não tem. Mas o Senhor Jesus Cristo não. Ele não. Então Pedro disse assim: só Tu tens as palavras de vida eterna. E ele completa dizendo: e nós temos crido e conhecido. Nós não apenas cremos, porque crer até Satanás crê. Todo mundo crê, todo mundo acredita, todo mundo crê, até mesmo um ateu crê. Nós temos crido, mas nós temos conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Você acha que nós vamos te deixar? Então Pedro, naquele momento, falando por todos, nós temos crido e nós temos conhecido. Agora aqui, irmão, João estava lá junto com Pedro, e João, ele começa a escrever: sabemos que o conhecemos. Sabemos que o conhecemos. João está declarando que não apenas sabe, mas conhece. Relacionamento, intimidade. Relacionamento e intimidade. E ele fala, irmão, olha que interessante, diz assim: sabemos que o conhecemos. Aí ele usa, amado irmão, uma condicionante. Sabemos que o conhecemos se, vamos ver se nós nos encaixamos nisso, se obedecemos aos seus mandamentos. Então não é apenas você saber, não é apenas você conhecer, mas é assim, na sua atitude você demonstra que realmente você o conhece.
Olha aqui. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Olha que palavra forte. Talvez algum de vocês vai querer sair daqui. Olha só que palavra forte. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, amado, essa palavra que João está exortando a quem ele está direcionando esta mensagem, eu quero fazer um paralelo entre o Velho e o Novo Testamento. Abraão, ele obedeceu o chamado do Senhor. Ele obedeceu o chamado do Senhor. E Deus, amado irmão, ele não pede, ele exige obediência. Deus, ele não pede, ele exige obediência. E onde é que está escrito isso lá no Velho Testamento? Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 32, o Senhor então usa Moisés para escrever, assim como usou Moisés para escrever Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e o Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia. Ele diz assim: tenham o cuidado de obedecer a todos os decretos e ordenanças que hoje estou dando a vocês. Então, se o Senhor está exigindo a obediência aos seus mandamentos e decretos, é porque tem alguma coisa ligada a isso. Tem alguma coisa ligada a isso. Agora, será que existem mandamentos escritos no Novo Testamento? O apóstolo São Paulo, ao escrever a sua carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 2, ele diz assim: pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor. Então, tanto lá na sombra que haveria de vir, como na realidade estabelecida no Novo Testamento, porque a Bíblia fala que a verdade veio por intermédio do Senhor Jesus Cristo, não que aquilo do Velho Testamento não fosse a verdade, era sombra. Sombra, não era projeção exata, era uma sombra. Então, aí Paulo escreve informando a eles que eles deviam sim guardar mandamentos. Por que Moisés escreve isso ao povo de Israel? E por que Paulo escreve isso? Irmão, eu acho que vai ser bom fechar essa porta um pouco. Talvez não seja perigoso levantar tudo isso aí, mas fica balançando aqui na minha frente, eu já fico meio cismado com esse negócio aí. Então, irmão, por quê? Por quê? Você acha que o Senhor iria pedir para nós guardarmos algum mandamento à toa, sem propósito, apenas uma carga nos seus ombros, uma carga nos meus ombros? Será alguma coisa ligada ao mandamento, à obediência e alguma recompensa? Mas eu não estou interessado em recompensa, irmão. Todos nós estamos porque temos interesse em alguma coisa. Nós estamos aqui porque em Cristo Jesus
nos foi oferecido algo que nós temos consciência que jamais conseguiremos obter por força própria. E nós queremos isso que o Senhor está nos oferecendo. Ele está nos oferecendo a vida eterna. Nós temos interesse, eu tenho interesse nisso. Eu tenho interesse nisso. Eu tenho interesse nisso. E creio que você também tem. Porque isso aí é algo que, se houve uma promessa de Deus ao povo de Israel, há uma promessa de Cristo para a igreja. Se a promessa do Senhor Deus para o povo de Israel era uma terra prometida, aonde abundância, aonde havia, manava leite e mel, para a igreja não existe essa promessa. Não existe essa promessa para a igreja. Aquilo era uma sombra. Para a igreja existe uma promessa muito maior e muito melhor. Muito maior e muito melhor. Agora, qual era a recompensa da obediência? Está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 1. Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje vos ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Então, a promessa, veja bem, havia sido feita para Abraão, mas Abraão não tomou posse da terra, é para a posteridade dele, e essa posteridade, esse povo está sendo levado para a terra prometida, um povo que foi criado no cativeiro, que foi chamado para a liberdade, mas que no caminho do deserto aconteceu tantas e tantas coisas, pessoas que morreram antes de alcançar a promessa, porque perderam a fé na caminhada. Irmãos que começaram a se levantar contra outros lá no meio. Outros que começaram a se rebelar contra a liderança lá no meio. Teve alguns lá até que falaram: seu Moisés, que negócio é esse? Você acha que Deus só fala com você? Aí a terra se abriu e engoliu todas aquelas pessoas. Coisas que foram acontecendo na caminhada. Eu tenho certeza que você conhece muita gente que começou bem com a gente, não é? Começou bem com a gente. Hoje estão por aí, não sabem nem aonde mais estão, não sei que lugar estão. Outros falaram assim, presta atenção. A psicologia diz que às vezes você vê no outro aquilo que há em você. Nossa, o pastor tem um ciúmes. Né? A pessoa vê nos outros aquilo que está nela. Aquilo que está nela. Ele fala dela apontando o outro. Estou decepcionado com você, viu? Ora, nossa, eu vou morrer por causa disso. As coisas que às vezes as pessoas elas vão criando certas coisas dentro dela para criar-se um motivo para alguma coisa que já está inserida lá dentro lá. Está lá dentro lá. Está lá dentro dela. Já está. Então, só que ela não tem a capacidade e coragem de tomar uma decisão com aquela verdade que está dentro dela. Então ela usa o quê? Ela começa a arrumar uma muleta. Começa a arrumar uma muleta. Começa a arrumar uma desculpa para tomar uma decisão. Só que a decisão ela está tomando, então ela faz uma maquiagem. Não, essa é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa dela mesma. É por causa dela mesma. É por causa dela mesma. Entendeu ou não? É por causa dela mesma, irmão.
E a Bíblia fala assim claramente: aquele que se separa procura os seus próprios interesses. É isso. Então, nessa caminhada, muitas coisas sucedeu. Mas havia uma promessa para todos, não é para um nem para outro, é para todos. Olha aqui, você é essa geração que eu estou tirando do Egito, eu vou conduzi-la dentro de 8 dias para entrar na terra prometida. Mas devido ao conhecimento do coração daquelas pessoas que acusavam Moisés, acusavam a Deus, acusavam de tudo, aquele povo ficou 40 anos rodando no deserto, até morrer todas aquelas pessoas lá, para uma nova geração adentrar na terra prometida. Agora, eu pergunto a você, Deus fez essa promessa de terra, de um lugar que manava leite e mel, mas você sabe, irmão, tudo que você conquistar aqui nesta terra, da terra na terra vai ficar. Olha que grande privilégio que nós temos. Deus não proporcionou e não prometeu para a igreja uma terra prometida. Ele prometeu o céu bendito, da onde ele trouxe o bendito evangelho. Será que tem, amado irmão, alguma recompensa descrita na palavra de Deus com respeito à igreja? Pois vamos ver, Mateus capítulo 7, versículo de número 21. O que está escrito ali? Nem todo, olha que coisa forte, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Preste atenção, amado irmão, pelo amor de Deus, não se iluda, achando que você fala Senhor, Senhor, isso vai lhe dar direito a entrar no céu. O Senhor Jesus Cristo falou isso aqui, Mateus escreveu, mas veja bem como foi que ele completou o versículo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Somente aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está no céu. Aonde é que está a vontade do Pai Celestial? Outrora nós andávamos na nossa ignorância, tínhamos razão sobre muitas coisas, e tínhamos um certo conhecimento que achávamos ser o correto a respeito da nossa religião e da vida religiosa que nós tínhamos. Nós até nos orgulhávamos dizendo assim: eu nasci nessa religião e nessa religião eu vou morrer. Como se a religião fosse um braço de salvação para as pessoas. Mas ele está falando aqui, não é aquele que fala Senhor, Senhor que vai entrar no reino do céu, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aonde é que está revelada a vontade do meu Pai que está no céu? Onde é que está revelada? Olha o privilégio que nós temos, porque quando Mateus escreveu essas palavras aqui, não havia absolutamente nada ainda escrito. Mas hoje nós temos o escrito completo das promessas de Deus nos 27 livros do Novo Testamento. Está lá, escuta o que eu vou dizer para você, irmão, escuta. O apóstolo São Paulo, não havia nada escrito ainda.
Ele havia chamado pelo Senhor na conversão em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Ele ficou por um tempo em comunhão com o Senhor, um homem que recebeu tremendas revelações do Senhor, não tinha nada escrito ainda, nada escrito. E ele está orando no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, ele e mais alguns profetas. E eles estão lá aguardando ansiosamente a orientação do Senhor para onde é que eles deviam ir. Ele tinha fome no coração de fazer a vontade de Deus. Ele, Barnabé e os demais que estavam lá. Se não me falha a memória, eram 5. De repente, Deus usa um dos profetas lá, não fala o nome, e diz assim, o Espírito Santo usa e fala assim: separa para mim Barnabé e Paulo para a missão que eu tenho preparado para eles. Eles estavam ansiosos por buscar fazer a vontade de Deus. E muitos de nós, às vezes, ficamos ansiosos, procurando: Deus, revela para mim qual é a tua vontade, revela para mim qual é a tua vontade, revela para mim qual é a tua vontade. Estamos esperando igual Paulo esperou, mas Paulo não tinha nada escrito, nada inspirado. Hoje nós temos, está tudo ali. Abre a Bíblia e é Deus falando conosco. Abre a Bíblia e é Deus falando comigo, falando com você. A coisa mais deliciosa que tem é você, ao acordar, lavar o seu rosto, sentar-se e pegar a palavra e falar: Senhor, eu quero conversar contigo agora. Fala comigo na tua palavra. E você pega um livro sistematicamente. Vou começar pelo livro de João. Livro de João, que fala a respeito de Jesus, que não fala de nascimento dele, mas fala antes dele ter vindo ao mundo, daquilo que ele era. E você vai ser tremendamente abençoado pelo Senhor. E às vezes a gente fica pensando: Senhor, o que é que eu devo fazer? Senhor, fica quebrando a cabeça. Vai procurar nas Sagradas Escrituras, que Deus vai lhe dar a orientação. E eu vou dizer uma coisa para você: se você estiver dando um passo errado contra a palavra de Deus, é melhor você se arrepender. É melhor. É melhor. Então Paulo, irmão, ele estava lá. E às vezes a gente fica achando: ó Deus, fala comigo. Ó Deus, fala comigo. Ó Deus, eu vou fazer isso, fala comigo. Procura lá, está lá, a revelação está lá. Vai lá procurar lá o que Deus fala sobre isso. Vai lá saber. Ah, mas é mais fácil Deus usar alguém para falar. Ô irmão, pelo amor de Deus, vai devagar com o santo que o andor é de barro. Não é? Vai devagar com o santo que o andor é de barro, né? Eu sei que é o contrário. Né? Eu sei que é o contrário. Né? Então, irmão, está escrito ali. Está ali. Agora, amado, veja bem uma coisa. O que é que o Senhor Jesus Cristo fala na sua palavra? Porque às vezes a gente faz uma coisinha para o Senhor, a gente acha: nossa, estou fazendo tanto para o Senhor. A gente acha que está fazendo muito para o Senhor. Às vezes, na verdade, a gente não faz nada e acha que já está fazendo demais, não é, irmãos? Não é verdade? Por isso que quando aparece na igreja uma pessoa disposta, irmão Luiz, sabe, uma pessoa disposta, às vezes essa pessoa ela é tão disposta a fazer, que às vezes ela está aqui, ela está ali, está lá, ela se sobrecarrega, porque ela é tão disposta que todas as pessoas: chama fulano, chama fulana, chama ciclano, chama ciclana, qualquer coisinha vai aparecer, chama fulano. E sempre são as mesmas pessoas que estão dispostas a fazer. E às vezes essas pessoas ficam sobrecarregadas, prejudicam até a vida espiritual delas. Não que servir seja ruim,
mas que às vezes sobrecarrega as pessoas, tira o tempo delas de ter comunhão com Deus na casa delas, de oração na casa delas, da leitura da palavra de Deus na casa delas. Aí, irmão, o que é que o Senhor Jesus Cristo fala? Olha aqui, quando você fizer tudo quanto o Senhor lhe disser para fazer, diga assim: eu sou um inútil, porque eu só fiz o que foi mandado fazer, nada além. Só fiz o que foi mandado fazer, não fiz nada além, só aquilo lá. Então, o Senhor, Ele é tremendo, Ele é fantástico, para que ninguém se encha de orgulho, de achar que está fazendo muito. Ele fala: sinta-se um imprestável, sinta-se um inútil, melhor dizendo. Sinta-se um inútil, que só fez aquilo que foi mandado, aquilo que foi falado. Então, aqui, irmão, o Senhor, Ele está falando, Ele está dizendo, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, olha a decepção, você fica 30 anos na igreja, 30 anos na igreja, mas você está lá por medo, por temor, você não quer conhecimento com o Senhor, você se faz, porque hoje, irmão, hoje ser evangélico virou moda ser evangélico, virou moda. Cristão é um seguidor de Cristo, mas evangélico é uma religião, é uma moda que está pegando. E olha, eu vou dizer para você, eu nunca vi tanta gente se convertendo. É ruim isso? Não, de jeito nenhum, não é ruim não. Mas a conversão sincera só Deus sabe quem. Então, nós não temos que ficarmos admirados. Olha, principalmente se alguém famoso, olha, o fulano de tal se converteu. Como se ele valesse mais do que qualquer outra pessoa? Como se a alma dele fosse mais preciosa de qualquer outra pessoa? Pois não é. E só o tempo vai dizer que quem realmente é convertido. Só o tempo. Só na hora que as provas começarem a chegar, na hora que a dificuldade começar a vir, na hora que acontecer, não tanto quanto que, pelo amor de Deus, ninguém suportaria, aquilo que aconteceu com Jó. Eita, amém! Oh, como é que ele ama? Lógico que ama o Senhor, se encheu ele de bens, olha, o cara é riquíssimo. Não foi isso que Satanás acusou Jó? Acusou diante de Deus. Aí você tira o que ele tem, quero ver se ele vai permanecer fiel. Tirou tudo, tirou família, tirou filho, tirou tudo. Tudo. Amado, quando eu penso que ele mesmo falou que ele não se suportava, que ele tinha um mau hálito tão terrível das feridas internas que ele tinha, ao ponto dele não se suportar. Eu não sei se ele pensou em se matar, não sei, mas a Bíblia não fala, eu não vou conjecturar, não me interessa. Mas uma coisa eu sei, irmão, havia uma centelha de Deus no coração daquele cara, havia uma centelha de Deus na alma dele que não deixava ele desistir, havia uma convicção no coração dele chegar ao ponto de dizer: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, e quem lhe dava essa convicção? O conhecimento que ele tinha do Senhor, o relacionamento, a intimidade que ele tinha com o Senhor. Então, o Senhor fala aqui, irmão, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, é esse que vai entrar. Não é aquele que fala Senhor, Senhor. Não é esse. Então, se o Senhor pede obediência, é porque tem algo ligado nisso. E se não estiver na obediência daquilo que Ele mostra, daquilo que Ele revela, consequentemente não vai alcançar a promessa que é feita. Não vai alcançar.
E eu quero, irmão, eu poderia assim, mas eu quero falar para você de alguns exemplos de pessoas obedientes, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Tanto lá quanto cá. Ainda bem que nós estamos vivendo nessa época, irmãos. Se para eles foi prometida a terra prometida, para nós foi prometido o céu, hein? Hein? Não é verdade? Se para eles foi prometido lá a vaca que dava leite lá à vontade, aqueles cachos de uva desse tamanho, se foi prometido para eles, isso aí para nós não. Para nós não. Para nós foi prometido algo permanente, algo eterno. Algo eterno. E sabe o que eu encontro na palavra de Deus, irmão? Presta atenção. Uma das virtudes que nós precisamos ter, irmão, se parou de ventar, por favor, abra essa porta que eu estou suando. Obrigado. Irmão, olha que coisa tremenda. Presta atenção. Está escrito assim: que o Senhor pede a nós paciência e perseverança, para que depois de tivermos feito tudo, herdemos a promessa. Amém? Amém? Olha aqui, presta atenção. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, e você não sabe o dia, você não sabe a hora, mas a tua senha está na mão do Senhor lá. Viu? A tua senha está na mão do Senhor. Então, seja amanhã, depois de amanhã, ou seja lá quando for, esteja preparado. Ah, mas pastor, o meu marido é crente, e daí? Ele não vai salvar você. Ah, pastor, a minha filha é crente, e daí? Ela não vai salvar você. Pastor, olha aqui, o meu irmão é crente, está orando por mim lá. Ele não vai salvar você. Não vai. Não vai. A responsabilidade é sua, é minha, com aquilo que o Senhor me revelou, com aquilo que o Senhor me deu. Eu não sei o dia, eu não sei a hora da vinda do Senhor, mas pode ser que eu seja chamado antes da vinda dele. E não somente eu, pode ser que você também. Não fique postergando as coisas. Não fique empurrando as coisas ao seu bel prazer, à sua vontade. Não faça isso. Você está correndo um enorme perigo. Um enorme perigo. Deixa eu lhes contar algo. Depois eu vou entrar no exemplo de pessoas que obedeceram ao Senhor. Presta atenção para você entender o que eu vou falar. Tinha dois amigos, eles nasceram na mesma rua, casa uma de frente para a outra, nasceram praticamente no mesmo ano, começaram a crescer juntos, e foram crescendo juntos, os dois foram crescendo, desenvolvendo, e eles passaram a idade juvenil, foram para a adolescência, foram para os jovens, se tornaram adultos, e sabe que os dois tinham uma paixão tremenda, irmão. Uma paixão tremenda. Sabe o que era? Futebol. Futebol. Para eles, futebol era tudo. Era tudo. Era um fanático por futebol. É várzea, é amador, é profissional. Eles estavam sempre juntos. Um belo dia, eles estão conversando, e olha só a conversa deles. Eles disseram assim: escuta, será que lá no céu o pessoal joga futebol? Ficou aquela interrogação. E passou a conversa, outro dia eles começaram, voltaram no assunto. Vamos fazer um pacto com nós dois aqui? Vamos fazer uma aliança nós dois? Ó, aquele que morrer primeiro,
vai para o céu, vê se tem time de futebol lá e volta para avisar. Se eu for primeiro, vou ver e vou voltar para te avisar. Se você for primeiro, você volta para me avisar. E aconteceu isso, irmão. Um deles, lógico, faleceu, foi embora. O outro no caixão. E esse estava velando o rapaz, falou, ó, não esquece daquela conversa que nós tivemos, hein? Vê se lá em cima tem time, não esquece de me falar. Aí, foi sepultado, passou uns 15 dias e aquele rapaz pensando, será que tem futebol, será que não tem futebol? Era a paixão do meu amigo, é minha paixão. Aí de repente, irmão, o rapaz está dormindo e ele tem uma visão. Quem que aparece do lado dele? O amigo que faleceu. Isso é uma história, hein? Não é uma história, é uma história. É um conto. Aí aparece o rapaz, irmão, do lado. Olhou para ele, rapaz, trouxe uma notícia para você. Ó, tem cada time de futebol lá em cima que você não faz ideia. Gente bom, mas bom. Pensa num time forte, pensa num time bom. Lá tem. E ó, o técnico mandou me avisar para falar para você que amanhã você está convocado para jogar. Vocês não entenderam nada. Você entendeu? Irmão, amanhã você pode estar convocado, hein? Amanhã você pode estar convocado, hein? Mas, irmãos, é apenas para, né? Fazer não sabe a hora, não sabe o dia. Mas se quer saber o que tem lá no céu, está aqui, está escrito aí, ó. Está lá. Está escrito ali, ó. Está ali, hein? Está ali. Agora, eu quero falar para vocês, irmãos, pessoas que obedeceram a Deus tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E lá no Velho Testamento, eu quero falar para vocês a respeito de quem? Do homem que recebeu uma revelação do Senhor com 500 anos de idade. Anos de idade. E a revelação que ele recebeu é para que ele construísse uma arca com 130 metros de comprimento, 30 de largura e 20 de altura. Demorou 100 anos. Naquele tempo as pessoas viviam muito mais do que agora. E ele então, o que é que ele está fazendo? Ele começa a construir um enorme barco. Logicamente, a atenção das pessoas, a curiosidade é despertada. E quando eles chegam, perguntam para Noé o que é que ele estava fazendo. Noé então traz a ele uma revelação de que o Senhor haveria de destruir a terra com chuvas que cairiam do céu e subiriam da terra. E dificilmente aquele povo haveria de acreditar, porque se você olhar a Bíblia Sagrada, você vai notar que não havia chuva naquele tempo, naquela época, mas que o Senhor regava a terra com orvalho de cada manhã. Então ele diz, você está ficando doido, rapaz? Você está ficando maluco? E ele ficou 100 anos para construir a arca, e durante 100 anos ele foi avisando o povo. Gênesis 6:22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E por ele ter feito tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado, a arca foi a promessa da obediência. Adentrou nela e foi salvo ele e a casa dele.
Outra pessoa que nós podemos ver foram aqueles dois que foram escolhidos por Deus e foram os que lideraram o povo de Israel ao sair do Egito e os conduziu lá para até a entrada da terra prometida, que foi Moisés e Arão. Isso é escrito aqui em Êxodo 7:26. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Quem mais? 2 Samuel 22:2. 22, versículo 22 a 24, Davi falando: pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim, não me afastei dos teus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de pecar. Mas isso foi no Velho Testamento. E no Novo? Mateus 21:6. O que está escrito ali? Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Não tinha nada escrito aqui. Foi através da palavra. Hoje eu tenho. Examine as escrituras. Hoje eu tenho. Porque vós cuidais ter nela. Hoje eu tenho a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Hoje eu tenho. Hoje você tem. Romanos 16:19. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso, estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom. Sem malícia em relação ao que é mal. Glória a Deus. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: nisto conheceremos e seremos conhecidos se obedecermos ao Senhor na sua palavra. Amém? Glória a Deus.